Freud vai descobrir mais à frente que o homem é dividido na sua subjetividade. Eu quero... Você vê o seguinte, então a pergunta é, Lima, então onde está a responsabilidade do sujeito? Está porque o inconsciente, o eu mesmo dividido, ele é o eu. É a pessoa. Então não dá para dizer assim, ai, não fui eu que fiz, foi meu inconsciente. E de quem é o inconsciente? É meu. Então é seu. Então, não, senão as pessoas começam a pensar, então eu não tenho culpa, se é meu inconsciente, mas de quem é o inconsciente? É meu. Então é seu, se vira. Ele é seu. É bom explicar isso aí, porque as pessoas têm umas críticas com a psicanálise, e são críticas de quem não leu Freud. Só ouviu por cima, né? E aí quer justificar. Agora, aqui no tópico, aqui nós já vamos adiantar, nesse tópico 3, é o seguinte, ó, 2.3, Jesus e a inversão epistemológica. Para quem não entende, eu já expliquei na outra aula, mas não custa explicar de novo, não tem problema. Epistemologia ou epistemológica vem de episteme. E o que é episteme? Episteme é o conhecimento, tá? Epistemologia significa é a teoria do conhecimento, a base, né? Jesus advertiu que os sentimentos precedem a ação. Olha Jesus trazendo para a subjetividade aquilo que o aconselhamento tradicional e as demais psicologias aderem. Jesus inverte. Olha o que Jesus diz. Ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Mateus 5, 22, 21, 22. Ele inverte e coloca o sentimento como determinante da ação. Olha o que Jesus vai fazer. Ele vai dar uma virada epistemológica. Eu lhe digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, que é uma tradução para louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 22. Agora veja, o que Jesus faz aqui? Ele inverte essa epistemologia e muda a chamada metodologia da escuta, porque ele vai mostrar o seguinte, que a justiça com base nas ações, né, é parcial. Então, ele coloca o sentimento como a matriz para as ações. Enquanto o Jay Adams, do aconselhamento pastoral, da psicologia pastoral, diz o seguinte, as ações equivalem, o sentimento, você não tem que dar bola para ele. Jesus diz, eu, porém, vos digo, e aí eu citei aqui, Mateus 5, 21, 22, 26 a 28, 31, onde Jesus pega os mandamentos da lei, ele simplesmente inverte. E essa inversão, olha só, essa inversão muda totalmente. Por quê? Porque eu sempre explico, às vezes, para alguns pacientes que eu atendo, que eles chegam com conflito, né? Por que o conflito? Não alcança o ideal que eles têm. Para entender o que Jesus estava mostrando aí, precisa ir no começo do Sermão do Monte, capítulo 5, e ver o seguinte. Jesus tem um público que está ouvindo ali. Que são as pessoas que o seguiam carentes, desprezada pelo Estado, né? Coisa que não é nova hoje. Então, quem é que estava ali? Ali estavam os sem-teto, os famintos, os desprezados da religião, as pessoas que eram, inclusive, eram Olha, as pessoas que seguiam a Jesus eram as pessoas desprovidas de bens financeiros, e isso ele coloca em Mateus 5, do 1 ao 12, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. O cristão tradicional, de tradições pentecostais e mais tradicionais, eles leem aquilo ali e colocam esse versículo como algo escatológico. O que é escatológico? Escaton vem de futuro, colocando como se Jesus está falando do reino que virá, depois da morte. Não, não é. Jesus começa Mateus 5, ele falando desse bem-aventurança, e ele começa a fazer uma inclusão social. As pessoas leem a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro metafísico, do espírito. Não, a Bíblia é um livro físico. Como é?
Com que base eu faço isso, né? Alguém fala assim, bom, já que você está falando, então dá uma base teológica. Capítulo 4, verso 23 e 24, ele diz que a multidão seguia ele, fala que eram pessoas desprovidas. Capítulo 5 diz que ele sobe ao monte. Quando ele sobe o monte, ele começa, bem-aventurados, bem-aventurados. Os que têm fome e sede de justiça, os que choram, serão consolados, e tal, e tal, e tal. Quando ele termina ali, até o verso 12, 13, 14, para frente, ele diz o seguinte, vocês, discípulos, que me seguem, são a luz do mundo e o sal da terra. Olha o que eles estão dizendo. Então, Jesus fala quem é a luz do mundo e quem é o sal da terra. Esses dois significantes lacanianos, ou representação freudiana, é dizer o seguinte, luz é aquele que ilumina o caminho por onde aqueles que andam em trevas possam andar. Sal representa a preservação do alimento, o que dá sabor. Então, os versículos do 1 ao 12 do capítulo 5, os que têm fome e sede de justiça, que serão consolados, não é numa escatologia na vida pós-morte, é nessa vida. Por quem? Por quem? Por aqueles que são a luz do mundo. Porque luz é justiça, sinônimo de justiça. E esses dos versículos 1 ao 12 são pessoas que sofreram injustiça. Porque Jesus está dizendo aqui o seguinte, quem é que vai ser a luz daqueles que andam em trevas, que não têm direção? É vocês que são a luz. E o sal? Para que serve o sal? O sal era porque não tinha geladeira naquela época. O sal, a carne salgada, isso não é novidade, tá? Isso, a energia elétrica é recente, né? Para ter geladeira, então. Então, Jesus está dizendo que o sal é aquele que preserva o alimento para a vida. Que os discípulos, no verso 13 e 14, seriam aqueles, a luz, o sal, a justiça, o consolo para aqueles que são desvalidos. Então, o cristão, ele tem que estar do lado dessa turma, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Só que vocês serão perseguidos. Porque você vai querer dar direito para pobre, para gente miserável? Então, veja, o capítulo 5, quando Jesus, então, vai lá, ouviu o que foi dito? Aquele que matar, que é um ato concreto. Então, eu vou trazer para o abstrato, subjetivo. Basta desejar. Ora, se a lei diz o seguinte, você é condenado se matar o outro. Jesus vem e diz, você é condenado se você se irar. Se a lei diz, aquele que desejar, aquele que cometeu adultério, transgride e é morto. Jesus diz, bem, aquele que desejar já cometeu adultério, Jesus vem melhorar ou vem complicar o negócio? Você tem que decidir. Porque eu prefiro a lei. Eu vou pagar por um adultério que só desejei? Não. Então, eu prefiro Moisés do que Jesus. A não ser que eu não entendi a mensagem de Jesus. Então, vamos ler esse negócio dentro do contexto. Mateus capítulo 5, verso 17, depois de ter jogado uma bomba atômica na cara dos religiosos, da estrutura política romana e judaica religiosa, que eram assim, ó, o congresso religioso, né, a elite religiosa e o congresso romano eram ligados. Jesus chega para um povo que era desprezado pelo Império Romano, era um empecilho para César, para a Pax Romana, porque aquele povo era um povo subversivo, miserável, é dali que tinha os ladrão de supermercado, não é um ladrão da Bolsa de Valores. Ali ninguém ia dar um golpe em César. Mas olha que interessante. Jesus pega essas pessoas que eram excluídas e inclui. E quando ele faz isso, ele diz, vocês vão querer me matar. Por quê? Porque vão achar que eu vim revogar a lei. Porque na lei, aquele pessoal do capítulo 5, do verso 1, aquele pessoal era maldito. Não tinha a prosperidade de Abraão. Jesus coloca os malditos e chamam de benditos. Jesus bendiz aquilo que eles maldiciam. Bom, Jesus então diz, deixa eu adiantar para vocês, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E vou dizer mais, se a justiça daqueles que me seguem, de vocês, não exceder, não for maior do que as dos escribas e fariseus, que eram a elite religiosa, sacerdotal e profética
templo de Israel naquela época, se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês não vão entrar no reino. Os fariseus ouvem isso e ficam simplesmente estupefatos com esse cara. O cara coloca gente que nós achamos que é miserável. O cara anda com gente que não presta. E ainda vem dizer o seguinte, que a nossa justiça não é suficiente para o reino. O que é isso? Você está percebendo o que Jesus fez? Por que agora nós vamos entender, então, por que Jesus, se você olhar, né, você que é cristão, olhar o Sermão do Monte, o Evangelho, no geral, e for analisar, Jesus ele complicou o que já não era fácil. Agora, se você muda a ótica e começa a ver que Jesus agora ele vai mostrar qual é o ideal, o padrão da lei, aí sim as coisas mudam. Aí ele começa a dizer: ouviste o que foi dito? Que as ações justificam e insere a pessoa no reino? Eu digo para vocês que não. Por quê? Porque as ações podem esconder a subjetividade. Ou seja, se você quer ser justificado pelo ideal da lei, e o ideal da lei exige uma harmonia entre o ideal e o real. Significa o seguinte, que você tem que atingir o ideal, e é a perfeição. Então, vou te mostrar. Aí ele começa a dizer, então, você não cometeu o ato e quer apedrejar quem cometeu? Então, a primeira pedra tem que ser lançada em você. Por quê? Porque a lei ela é unificada entre aquilo que é a ação e o desejo, a subjetividade. Jesus trouxe o evangelho para a psicanálise.